Olá, corredores e corredores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Quilômetro 41, o podcast dos corredores e corredoras de rua. Meu nome é André Moraes, estou aqui com Murilo Groschitz, o co-host desse podcast. E aí, Murilo, tudo bem? Tudo bem, André? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio do Quilômetro 41. É isso aí, pessoal. Então, assim, o intuito desse primeiro episódio é a gente falar, primeiramente, sobre a ideia do Quilômetro 41, o que a gente quer trazer, o que a gente quer trazer de conteúdo, aonde a gente quer chegar com esse podcast e também canal de YouTube, e contar um pouquinho de quem é o host, eu, e o co-host, Murilo, falar um pouquinho do que foi a corrida nas nossas vidas, como isso aconteceu, onde a gente chegou ao ponto. No caso, o Murilo trabalha com corrida, eu sou um corredor amador, mas um corredor amador curioso e apaixonado. Então, a ideia desse episódio é justamente trazer esses pontos. Bom, Murilo, Perfeito. pegando aí da sua perspectiva, assim, sua perspectiva inclusive de treinador de corrida, como que Uhum. você acha que um podcast voltado para esse segmento, falando de corrida, tentando trazer aqui os principais pontos, as principais dúvidas, os principais alegrias, tristezas do corredor amador, como que você acha que a gente pode trazer um conteúdo legal aí no podcast? Olha, André, a gente vive num mundo de muita informação hoje em dia, né? Então, eu acredito que eu, como profissional da área, trabalhando com corrida há um pouco mais de 10 anos, né, amante da corrida desde mais tempo ainda, você como corredor, curioso, amante desse esporte também, eu acredito que nós podemos unir nossos conhecimentos, nossas vivências práticas, nossas experiências práticas e também teóricas, né? Eu como profissional de educação física, você como profissional médico, eu acho que a gente pode unir esses conhecimentos e dar um norte para as pessoas, né? Porque hoje em dia é muito fácil você digitar no Google, perguntar para alguma inteligência artificial e você ficar meio perdido numa imensidão de informações. Então, acredito que ganhando a confiança dos nossos ouvintes, né, e passando conteúdo relevante, a gente possa dar um norte para essas pessoas, para esses corredores amadores. É isso aí, Murilo. Na verdade, é aquela coisa, né? Hoje em dia a gente tem uma disponibilidade de informação que é literalmente infinita. Você vai Uhum. digitar lá, você está com uma lesão, ou você está com alguma dúvida, ou você quer correr uma prova, você vai achar informação infinita. O grande desafio hoje é conseguir filtrar essas informações, é conseguir pegar essa informação, como eu disse, infinita e conseguir fazer a diferenciação. O que é realmente verdadeiro, o que é realmente interessante, o que se aplica à sua realidade. Então, assim, eu confesso que a ideia do quilômetro 41 surgiu um pouco pelo drama que o corredor vive. Quando você se depara com a sua primeira lesão, ou quando você está querendo dar um passo, por exemplo, pô, quero correr meu primeiro 10K. Uhum. Qual que eu vou correr? Qual é a melhor prova para escolher? Qual que é onde eu acho um treino específico para essa prova? São coisas do dia a dia do corredor que, de novo, informação não falta. A dificuldade é conseguir filtrar. Nosso intuito aqui é, ao longo do tempo, ir aos poucos endereçando todos esses temas que são extremamente relevantes para o corredor e trazer aqui um conteúdo assim, com alta qualidade no sentido de que sempre tentando trazer coisas com evidência científica, evitando o achismo, Uhum. evitando a opinião pessoal, mas também tentando trazer um esquema de bate-papo, uma coisa um pouco mais descontraída. Perfeito. Eu acho que esse ponto de ser algo descontraído, André, é muito importante, né? Porque você falou das evidências científicas, né? A fundamentação científica, isso é de grande importância, mas, de certa forma, o conteúdo científico, as publicações científicas geram uma certa distância, um distanciamento entre o público que é leigo, né? Não tem o conhecimento ali teórico, né? Ou a formação acadêmica estão preparadas para absorver esse conhecimento. Então, a gente está aqui para isso, né? Trazer essas informações com um linguajar um pouco menos técnico e gerar, assim, proximidade com os nossos ouvintes. Maravilha, Murilo. Então, assim, vamos começar do começo. Assim. Vou falar Uhum. da minha experiência, o que o esporte foi ao longo da minha vida, como isso surgiu e no que se Legal. tornou. Eu queria saber, assim, Murilo, vamos lá. Como eu disse, vou falar depois da minha experiência. Você sempre foi um aficionado por esporte? Isso surgiu lá na escola? Ou foi uma Uhum. coisa que aconteceu quando você foi escolher sua faculdade? Me conta um pouquinho dessa parte. Tá. André, eu sempre fui um amante dos esportes, amante da prática de exercício físico. Isso vem muito da minha família.
os meus avós maternos, ambos eram austríacos, vieram aqui pós Primeira Guerra Mundial, vieram para o Brasil após a Primeira Guerra Mundial, e já tinham ali nas suas famílias um pouquinho desse DNA de esportista, de atletas. Então, assim que ambas as famílias chegaram aqui no país, eles se engajaram em grandes clubes, né? Na verdade, antigos grandes clubes da cidade, né? O Clube Tietê, Clube Espéria. Então, eles eram nadadores, arremessadores de peso, saltadores de altura, etc. Então, assim, desde criança, meus avós, na época, obviamente, já idosos, mas eu sempre os via praticando alguma modalidade esportiva. Então, meu avô, por exemplo, era daquele que antes de tomar o banho, puxava os pezinhos, os halteres de dentro do armário do banheiro e fazia exercício antes de tomar banho. Então, eu Caramba, sempre que cresci legal. com isso. Desde pequeno eu via. Minha mãe, coincidentemente, também profissional de educação física, formada na mesma universidade que eu, ela se formou também na Escola de Educação Física e Esporte da USP, da Universidade de São Paulo. Diferença é que ela em 1975 e eu em 2015. Mas está aí mais uma grande influência na minha vida. Então, Não desde deve ser, pequeno. não, desculpa te interromper, mas não deve ser Mas, coincidência, né? Com certeza sua mãe deve ter te inspirado a fazer educação física, né? sim, ela sempre me inspirou. Quando ela dava aula em escolas públicas e eu, às vezes, ia às aulas com ela, não tinha com quem eu ficar, ela me levava junto. Então, eu já havia trabalhando nessa área e, com certeza, foi uma grande influência para mim. Ela me levava, às vezes, desde criança, ela me enfiava em alguns cursos de férias na USP e falava: olha, você vai estudar aqui um dia, você vai fazer sua faculdade aqui, já me incentivava. Não necessariamente com a educação física, mas queria que eu estudasse lá. Mas é claro que a prática profissional dela e essa influência dos meus avós foi uma grande influência para mim. Eu tive um momento em que eu também queria ser engenheiro, cheguei a fazer um ano inteiro de cursinho pré-vestibular voltado para exatas, então eu queria fazer engenharia lá na Politécnica da USP. Faltando um mês para acabar as inscrições da FUVEST, eu desisti. Falei que não pensei bem, não era aquilo que eu queria e decidi mudar a minha inscrição para educação física e assim começou minha jornada nessa área. Caramba, Murilo, que interessante. Então, veio de uma coisa familiar, ainda teve uma pensando em fazer em administração, não, administração, eu que fiz a Aham, administração antes de fazer medicina. Como pensou em aham, fazer engenharia, que é uma coisa completamente diferente. Olha, exato. eu vou dar a minha opinião enviesada aqui, acho que você escolheu certo, viu? Porque engenharia, pelo amor de Deus, cara, só de pensar, por coincidência, eu comecei a fazer administração lá na USP também. Aham. E eu lembro que eu larguei quando eu comecei a ter aula de cálculo. Então, assim, então, assim, acho que você fez uma boa escolha, porque aquilo ali, pelo amor de Deus, cara. Pois é, eu acho que eu percebi isso um pouquinho antes de você. Eu ainda estava no cursinho, eu percebi que não era bem aquele o caminho. Eu cheguei, também você falou de administração, eu cheguei a fazer um curso técnico de administração junto com o ensino médio. Então também tinha um pé na administração também, era uma possibilidade de faculdade, mas ainda bem que tomei o rumo certo e aqui estou. Maravilha. Cara, agora falando da minha perspectiva completamente diferente, assim, na Ah, verdade, eu vou ser sincero com você. Eu era uma criança que não fazia o esporte, exceto aquele obrigatório da escola mesmo. Então, assim, uhum, eu nunca tive a iniciativa, não tive estímulos dos meus pais. Infelizmente, eles não tinham essa veia esportiva assim tão presente. E, na verdade, o esporte entra na minha vida num contexto bem complexo ali de início da adolescência, eu aquele adolescente magrelo, completamente desengonçado. Um belo aham, dia eu enchi o saco de sofrer bullying na escola e resolvi me matricular na academia. Ah, isso foi da sétima na oitava série. Eu lembro que eu entrei na academia assim, eu já tinha a altura que eu tenho, eu cresci muito rápido e parei rápido. Eu aham. tinha Você tem 15, 1,79 m. 16 anos. Isso, exatamente. Então eu Uhum. tinha ali 1,79 m, que é o que eu tenho até hoje, e pesava 50 quilos, cara. Só para você imaginar Ah, bem mais. o que era o André adolescente e o quanto que eu estava sofrendo. E ali resolvi começar a levantar um peso aqui e tal. Eu lembro que um ano depois eu tinha ganhado 12 quilos de massa muscular. E aí eu Caramba. percebi, e mais do que isso, eu descobri que
que, apesar de eu não saber disso, que eu adorava fazer atividade física. E eu Tá. nunca mais parei. Em nenhum momento na minha vida, desde então, eu parei de fazer atividade física. Uhum. Legal. E aí pratiquei alguns outros esportes ao longo do tempo. Depois eu vou falar especificamente como que a corrida chegou na minha vida. E é isso que eu queria saber Tá. de você agora. Então, vi que você tem Legal. um background ali familiar interessante, sua mãe era Uhum. educadora física, mas dentre E, todos os esportes, o que fez a corrida prevalecer? O que fez a corrida se transformar aí no esporte que você leva hoje como prática, inclusive com a sua prática profissional? legal. Bom, André, eu pratiquei muitas modalidades esportivas ao longo da minha vida, né? Eu lutei judô, lutei taekwondo durante, acho que 12 ou 13 anos, cheguei a, inclusive, dar aula de taekwondo também. Joguei voleibol, basquete, nadei, fiz vários esportes, assim, ao longo da minha vida. A corrida, ela entrou na minha vida, até anotei aqui os anos, hoje de manhã eu estava buscando algumas informações, lembrando algumas coisas da minha vida, mas foi mais ou menos em 2004, 2005, eu tinha por volta de 12, 13 anos, eu jogava basquete. E o meu professor, ele tinha o hábito de mandar nós corrermos ao redor da quadra. E todo mundo dava aquele miguezinho, né? Todo mundo corria mais devagar, dava um trotezinho ali, dava uma enganada. Quando o professor virava de costas, ia fazer alguma outra coisa, caminhava. E eu adorava correr. Ali eu comecei a perceber que eu adorava correr. Com 12, 13 anos, os meus colegas ficavam com muita raiva de mim, porque enquanto eles davam uma volta na quadra, eu dava duas, três, o professor via, e aí ele mandava o pessoal me acompanhar. Então o pessoal tinha raiva de mim e eu gostava e eu continuava assim. Então E você aí ela devia ter entrou, ali uma certa aptidão, talvez. Ou talvez era uma mais certa o gosto? aptidão, mas também um gosto também. Acho que um pouco de aptidão e tal, mas um pouco de gosto também já. Mas a corrida de rua propriamente dita entrou mesmo quando eu estava no meu primeiro ano do ensino médio, em 2007. Eu estudava na Escola Técnica Estadual de São Paulo, é um prédio ali do lado da FATEC, no centro da cidade. E eu tinha um professor de educação física, o nome dele, Negipe Valdão Júnior, eu acho o nome dele, um nome diferente. Ele, Para por você volta lembrar, é porque do. deve ter te marcado. Marcou muito Ter um porque. nome desse, né? Exato, o nome me marcou muito, mas ele também, como pessoa, me marcou muito porque foi quem me levou, propriamente dito, para essa área da corrida de rua. Ele, em março, abril desse ano, mais ou menos, eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos, né? 15 anos, na verdade. Ele fez um projeto extracurricular de corrida de rua. Ele juntou aqueles interessados para treinar em corrida de rua no Parque Ibirapuera, nos finais de semana, aos sábados. Ele mandava uma planilha para a gente fazer durante a semana, 2 vezes na semana, e aos finais de semana nós nos encontrávamos no Caramba. Parque Ibirapuera para treinarmos para a São Silvestre no final do ano. É, eu ia treinando, e o tempo foi passando, e no final de outubro, novembro, só restava eu e o professor nesse grupo. Todos os outros tinham desistido. Até porque a corrida de rua, até por estatística e também por, talvez por gosto, o que um adolescente gosta de fazer, não é a modalidade esportiva preferida dos adolescentes. Mas eu sempre gostei um pouco mais dos esportes individuais, e eu fiquei nesse grupo até o final, e eu corri a São Silvestre pela primeira vez em 2007, com 15 anos de idade, e aí eu Caramba. confesso, de forma feia, que eu corri na pipoca, eu não tinha inscrição. Se eu não me engano, eu ganhei a inscrição de um primo de segundo grau meu, que não podia correr, ele me deu o número de peito dele, eu corri com o nome de outra pessoa. Então não Vai. foi bem na pipoca. Então os Naquela ouvintes. época podia correr na pipoca. Hoje não pode mais, que realmente é errado, mas Pois naquela é, época naquela época ainda você era. tava tranquilo. Exato, exato. E aí foi minha segunda prova de corrida, já foi a São Silvestre. Terminei a prova em 1h15, ou 1h16, alguma coisa do tipo. A minha primeira prova foi a corrida do Centro Histórico de São Paulo, se não me engano era novembro, outubro, uma corrida de 9 quilômetros, que era bem tradicional, hoje em dia não existe mais, por conta dos perigos ali do centro da cidade, aqui de São Paulo. É, Mas foi assim que eu entrei no mundo da corrida de rua. maravilha. Pô, Uhum. que legal, Murilo. Então, assim, a corrida, ela, bom, para quem gosta, né, eu acho que ela tem essa capacidade de ela, você começa assim meio sem querer quando você vê você está completamente envolto aí, envolvido nesse processo. Com certeza. Bom, agora falando assim do meu lado, na verdade,
a corrida chegou de uma forma bem tardia e a corrida de rua mais tardia ainda, na verdade. Porque o que aconteceu? Eu fiquei nessa da academia, tal, joguei um pouco de tênis, mas eu tinha, assim, qualquer coisa que envolva um controle exímio da raquete ou um controle exímio da bola, assim, para ser otimista, eu não me destaco, vamos dizer assim. Eu tenho uma certa dificuldade. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de medicina e na faculdade de medicina você é literalmente obrigado a treinar no começo, porque você já vai chegar, já vai ter competição e tudo mais. Sim. E aí aquela coisa, eu entrei, estava empolgado, eu queria competir o maior número de modalidades possíveis. Mas as únicas duas modalidades que eu consegui me classificar, entre aspas, entre todos os calouros ali, assim, quem que selecionou, assim, foi justamente a corrida, e não é qualquer corrida, já foi de cara a corrida de 1.500 metros, então, que era a prova mais longa, né, da competição de calouro, Uma e o prova duríssima. handball. Aí, beleza, comecei a fazer handball e atletismo. Até então, eu não tinha ideia do que era atletismo, nunca tinha ouvido falar de atletismo na minha vida. Depois de um certo... Aí, ao longo do meu primeiro ano, eu fui abandonando o handball e começando a pegar gosto pelo atletismo. E foi uma grata surpresa, assim, acho que assim como você falou, o esporte individual, para quem gosta de se desafiar, ele traz algumas vantagens. Primeiro, você não tem que ter uma habilidade inata, como era o meu caso. Como eu já falei, tinha dificuldade para chutar uma bola ou para jogar algum esporte coletivo. No esporte individual, você não tendo, obviamente, nenhuma limitação física exuberante, você consegue se desafiar. Você pode até não ganhar, você pode até não alcançar um objetivo que seja coletivamente significativo, mas para você sempre vai ser. A cada melhora, você sempre vai ter o seu significado. E aí eu comecei a competir atletismo. E assim eu fui ao longo dos 6 anos da faculdade. Acabei competindo os 1.500 metros, que é uma prova de pista, e acabei conseguindo depois, com o tempo, entrar no revezamento 4x400, que é uma... Eles chamam de... Na verdade, 400 metros ainda é de velocidade, né? 100 metros eu não tinha velocidade suficiente, eu nunca conseguia me classificar. Então eu ficava ali no 400, no 1.500, e infelizmente naquela época eu não tive o insight de tentar correr os 5.000, porque tinha na Intermédio também. E eu acho que teria me dado bem correndo os 5.000, mas acabei ficando nos 1.500 no 400. E assim, cara, tive as minhas conquistas, ganhei algumas provas, ganhei minhas medalhas, ganhei medalha no Intermédio, mas o que mais me marcou ao longo desses 6 anos foi que eu consegui melhorar minha prova todos os anos. Então, no segundo ano eu fui melhor que o primeiro, no terceiro ano eu fui melhor que o segundo, no quarto ano, e assim fui até o sexto ano, quando eu fiz a minha melhor marca lá nos 1.500 metros. E era um treinamento bem intenso, assim. Hoje a gente tem, com acesso à informação, eu vejo que a gente até podia ter feito outros treinamentos, algumas coisas a gente fez de mais, outras coisas a gente fez de menos, mas foi algo que me marcou bastante, e ali eu vi que eu gostava de correr e que eu não era nenhuma negação na corrida, não era um talento absurdo, mas sim, com treinamento eu conseguia correr razoavelmente bem. E aí, por incrível que pareça, entrei na residência e abandonei a corrida de novo. Esse é um ponto, esse é um ponto importante, assim, no meio da correria de residência e tal, eu não tinha tempo para correr. Até então você nunca tinha feito uma prova de corrida de rua, só as provas de atletismo mesmo de pista. Na faculdade eu fiz um 10K, que eu ganhei a inscrição, foi o Samsung 10K, não sei se você lembra dessa prova. Enfim, eu fiz o Samsung 10K, corri uma vez, e depois nunca mais fiz uma corrida de rua. Abandonei completamente. Eu fui retomar a corrida de rua na pandemia. Porque eu não pude ir para academia, que é o que eu fazia até então. Falei, vou voltar a correr. E aí, voltei a correr, e aí eu descobri finalmente, você vê como é uma coisa relativamente recente, descobri finalmente a corrida de rua. E aí sim eu me apaixonei e fui até correndo os 10K até chegar na maratona, como você bem sabe. Que legal, que demais, André. Legal a sua história também, bem diferente da minha. Outros, um caminho totalmente diferente, mas que levou para um lugar semelhante, né? Exatamente, é isso que é legal. Então a corrida pode chegar na vida das pessoas de formas das mais distintas possíveis, né? Inclusive os objetivos podem ser diferentes. Isso que é legal da corrida. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Sobre o que ela faz
o que fez ela superar os outros esportes na sua vida, na minha vida, mas eu acho que assim, o que mais me chama atenção e o que maior apelo para mim da corrida é como ela é democrática, como ela consegue abraçar pessoas de diferentes biotipos, pessoas em diferentes momentos de vida, com diferentes objetivos e, paralelo a isso, a simplicidade. Você não precisa por exemplo, eu já joguei tênis. Parei de jogar tênis porque é uma coisa extremamente complexa. Você achar uma quadra, aí você achou a quadra não é coberta, choveu, você não pode jogar, você tem que comprar equipamento, Achar pagar um o aluguel parceiro da para quadra, jogar. que é caro, achar um parceiro para jogar. A corrida é aquela coisa libertadora de botar o tênis no pé e sair correndo, não importa onde você está. Você está numa viagem, você está fazendo uma viagem para qualquer lugar, você vai conseguir botar um tênis no pé e sair correndo. Acho que isso é o maior apelo para mim. Com certeza, André. Para mim também. Eu acho que a corrida prevaleceu acima de outros esportes por conta disso também. Tem um fator, como eu disse anteriormente, de eu gostar de praticar esportes individuais. A corrida acaba tendo um momento meio meditativo, um momento comigo mesmo. Acho que a gente até conversou uma vez há algumas semanas e você mencionou, né, que ao longo da corrida você tem vários insights, várias ideias e Sim. aí acaba tendo um momento bacana também. Acho que tem isso. Mas é isso, a corrida é muito democrática. Como eu falei, comecei a correr no primeiro ano do ensino médio. Pouco tempo depois entrou a faculdade, depois o mestrado, depois a carreira profissional. A gente acaba tendo cada vez menos tempo para se dedicar aos nossos hobbies, aos nossos esportes. E então a corrida acaba sendo muito democrática. Se você não consegue correr de manhã, você consegue remanejar seus horários e correr à tarde, correr à noite. Diferente às vezes de um tênis, como você, Marco, falou, ou de uma aula de natação. Se você não for de manhã, você perdeu. Entendeu? Você tem ali Exatamente. o horário agendado e já era. A corrida não, depende só de você. Você remaneja os seus horários, sua agenda, bota o tênis no pé e sai para correr. E depender também do outro, né? A pessoa com quem você vai jogar também tem uma vida, também tem os seus horários, Aham. eventualmente desmarca, traz uma complexidade muito maior. Com Agora certeza. sim, Murilo, entendi então como a corrida surgiu na sua vida, como ela superou os outros esportes, mas e a Uhum. decisão de trabalhar como treinador de corrida? Aham. Se você quiser contar um Bom, pouquinho também do seu trabalho, da sua tá. empresa. Uhum. Perfeito, André. Bom, eu entrei na faculdade em 2000 e... ingressante em 2011, mas tranquei o primeiro ano porque eu servi o exército, eu ah, fui aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, aqui em São Paulo, lá em Santana, no bairro de Santana, durante o ano de 2011. Então, como lá era período integral, eu tive que trancar o meu primeiro ano desculpa, lá era o período matutino, mas como a minha faculdade era período integral, eu tive que trancar meu primeiro ano. Daí comecei a faculdade propriamente dita em 2012. Bom, eu já tinha certeza, né? Eu passei ali por algumas dúvidas, mas quando eu ingressei já tinha certeza que eu queria trabalhar com prática de exercícios físicos, né? Seja como personal, treinador de um clube, com o que fosse. Mas a corrida mesmo, se eu não me engano, foi em final de 2013, final de 2014. Eu já gostava de correr, nunca parei de correr, né? Desde 2007. Mas eu recebi uma indicação para estagiar numa grande assessoria de corrida aqui da cidade de São Paulo, principalmente, mas do Brasil, uma grande assessoria de corrida. Fiz uma entrevista nela e entrei como estagiário. Depois, no final da minha graduação, eu fui efetivado lá e permaneci até o final de 2017, se eu não me engano. Então, lá eu já comecei a ter uma grande vivência como treinador de corrida. Fui aos poucos assumindo maiores responsabilidades lá dentro, desde o estagiário até coordenador de treino de alguns parques, de alguns pontos de treino presenciais. Uhum. Depois fui responsável pelo setor ali de maratonas, então cuidava dos atletas que estavam treinando para maratonas e cuidava deles um pouco mais de perto. A gente tinha essa segmentação lá dentro dessa assessoria. E em 2017, eu saí desse trabalho para tocar um projeto que um amigo meu me convidou, de ter o meu próprio espaço de treinamento de força. Então, é um espaço de treinamento funcional. Então, eu iniciei também o trabalho lá, e daí saí da assessoria e comecei a me dedicar a esse trabalho. E, paralelamente, já fui pensando na ideia de ter a minha própria assessoria de corrida. E aí, em 2020, comecei em 2020,
a gente começou a Be Better Running Team, né, que é a minha assessoria de corrida. E daí foi complicado, porque a gente começou com treinos presenciais no Parque Ibirapuera, e logo em seguida a pandemia começou, quarentena, e daí a gente migrou para um projeto totalmente online, e hoje em dia a Be Better Running Team é uma assessoria 100% online. Então eu achei um público, um segmento, né, de clientes em potencial, que são as pessoas que têm vidas muito atarefadas, que não conseguem se engajar em treinos presenciais, em parques, em pontos de encontro pela cidade, que precisam de uma flexibilidade maior de horários, ou que simplesmente não gostam da questão do grupo, né? Eu sei que existe uma parcela, uma porcentagem muito grande dos corredores que tem esse apelo do grupo, que gosta de encontrar as pessoas, Com mas tem o certeza. contrário também, né? Então tem o contrário. Tem brasileiros, por exemplo, morando em cidades onde não existe esse tipo de serviço e precisa de um acompanhamento profissional remoto. Uhum. Há brasileiros morando fora do país e que querem ter um treinador brasileiro. Então eu achei esse segmento de clientes e é assim que eu trabalho até hoje. É, muito bom, Murilo. Então, assim, eu percebo, assim, na sua história, que a corrida, no primeiro momento, chegou ali como um acaso, um convite para uma assessoria, mas quando você saiu dessa Uhum. empresa que você trabalhava e você foi trabalhar com fortalecimento, você sentiu a necessidade de continuar trabalhando com corrida de alguma forma, né? E daí que Perfeito. nasce a sua empresa. Então, mostra que você não conseguiu se livrar, entre aspas, totalmente, assim, não conseguiu se afastar completamente da corrida, né? Ela acabou ficando aí. E hoje você, quantos por cento do seu tempo é dedicado completamente à corrida, assim? Só curiosidade. Uhum. Engraçada essa pergunta, porque amanhã é meu último dia nesse meu espaço de treinamento de força, né? Esse espaço de treinamento funcional. Eu estou fazendo uma transição, digamos assim, de carreira, dedicando cada vez mais do meu tempo para algumas poucas aulas de personal que eu ainda dou, né? Que eu Uhum, acho importante na minha prática profissional, ter esse contato um pouco mais próximo de alguns clientes, uhum. né? E ter essa vivência eu gostaria de continuar tendo, mas eu quero me dedicar cada vez mais à assessoria de corrida. Então, atualmente, com essa transição, eu posso dizer que 70, 80% do meu tempo dedicado à assessoria de corrida. Maravilha. Bom, é Uhum. isso aí. E assim, outra coisa que eu achei interessante, né? Como a pandemia mudou a vida das pessoas, né? É claro que para muita gente, infelizmente, mudou de uma forma dramática, às vezes perdendo algum familiar, enfim. Mas ela mexeu aí com a dinâmica profissional, com a dinâmica de hobby de muita gente, né? Então, por exemplo, voltei a correr por conta da pandemia. Não podia ir mais para academia, foi tirado da minha zona de conforto e naquele momento redescobri uma grande paixão ali na minha vida que hoje em dia eu não consigo imaginar a minha vida sem corrida, assim, não consigo. Eu penso nisso o tempo inteiro. Então, assim, Uhum. acho que você sabe disso, né? E no seu caso, fez com que a sua empresa inicialmente queria seguir um caminho tradicional de treino presencial no Ibirapuera migrasse para esse modelo totalmente online que eu acho que funciona muito bem para determinados alunos, né? Com certeza. E eu posso dizer a minha experiência. Não que eu não queira treinar com outras pessoas, mas eu acho que treinar com outras pessoas envolve uma complexidade que, por exemplo, na minha vida corrida, entre um plantão, entre vários trabalhos diferentes, você encaixar um treino presencial é mais difícil. Para mim é muito mais fácil ter a minha planilha, boto o tênis, se eu não corro de manhã, eu corro à tarde, se eu não corro de manhã à tarde, eu corro na hora do almoço, algum jeito eu vou dar. Então acho que Sim, isso e eu acho que só vai crescer esse modelo à distância, né, de treinamento, esse modelo sim, online de treinamento. Hoje, certamente. inclusive, tem alguns conhecidos meus que aí tem a concorrência. Você está treinando pessoas fora do Brasil, mas tem algumas pessoas começando a treinar com treinadores do exterior, né? Treinadores Aham, americanos, treinadores britânicos, é uma possibilidade. Tem sempre a barreira linguística e financeira, porque qualquer coisinha em dólar acaba ficando muito caro para a gente, né? aham. Mas esse modelo está cada vez mais consolidado, né? Sim. Eu reparo muito, André, você mencionou a pandemia, né, como um divisor de águas ali para mudanças de hábitos, né, e mudanças de hábitos no geral nas pessoas.
Eu reparo que a pandemia fez com que quem tivesse uma certa barreira com serviços digitais, serviços online, mudasse um pouquinho a mentalidade em relação a isso, né? Uhum. Então, hoje em dia, talvez antes da pandemia, pensar numa assessoria de corrida online, nossa, coisa estranha, a pessoa não vai me ver correndo, como que vai ser feito isso? Não, não quero. Hoje em dia já se abre essa possibilidade. Reparo muito também que no futuro há uma tendência dessa procura aumentar cada vez mais por conta do público jovem, pessoas que já nasceram nessa geração digital, pessoas que têm uma proximidade com o online muito maior do que nós, por exemplo, né, que vamos nos acostumando com ela, mas há pessoas que hoje em dia já são adultas e que nasceram já imersas no digital. Então, para Aham. elas é totalmente normal. Na verdade, é muito mais normal ser digital do que ser presencial. É verdade. É o Isso é oposto. uma. A gente vem sentindo isso. Eu, como médico, tô sentindo isso também. As consultas, as teleconsultas, que inclusive nem legalizadas eram antes da pandemia, hoje em dia já tem resoluções aí do CFM, CRM que liberam a consulta online. Isso vai Sim. aumentar cada vez mais. Realmente, a pandemia mexeu com tudo mesmo, assim, e com muitas coisas ruins, mas algumas coisas, não é que são coisas boas, mas tirou muita gente da zona de conforto e eu acho que acelerou algumas tendências. Por exemplo, eu acho que o treino online ia crescer de um jeito ou de outro, mas a pandemia acelerou esse processo. Eu acho Sim. que a telemedicina ia acontecer de um jeito ou de outro, mas a pandemia acelerou esse processo. Então eu enxergo dessa maneira. Foram vários anos em dois, três, né? Exato, exato. Uhum. Concordo com E você. legal, Murilo. Eu queria, assim, agora pegar a parte mais do Murilo corredor mesmo, assim, saber, Ah, assim, dentre as suas corridas, você já falou aqui a São Silvestre, você correu lá atrás, até super jovem, né? uhum. 15 anos, você disse, né? 15 anos de idade, é. Que é uma época que acho que a maioria das pessoas nem pensa em correr, né? O pessoal tá querendo jogar bola, e você tava ali já no, correndo a São Silvestre, que querendo ou não, já é um desafio bem significativo, né? São 15 quilômetros e tal. Sim. Não Trajeto é técnico, tudo. Aham. não é para qualquer um, mas se quiser falar assim, qual é a prova assim ao longo dessa sua vida como corredor, assim, alguma prova que tenha te marcado, que tenha sido assim, ou que mesmo que você recomende para uma pessoa que já está treinando ou que quer um objetivo, o que você recomendaria? Uhum. Legal essa pergunta, André. Eu tenho uma falha muito grande como corredor, que é não registrar muito bem as minhas corridas ao longo da minha vida, né? Eu comecei a Uhum, correr numa época que até já existia, é claro, mas não era tão acessível assim. Para você ter ideia, eu saía para correr, eu acessava o Google Earth, você lembra do Google Earth? sim. Eu calculava rotas lá dentro, saindo da minha casa, eu anotava na mão e no braço com uma caneta Bic. Eu anotava as ruas que eu tinha que virar, direita, esquerda, vai reto, tanto, mais ou menos tantos metros. E eu corria dessa forma com o relógio só com cronômetro. Depois eu migrei para um relógio com um acelerômetro, não era GPS, ele estimava a sua velocidade. Depois eu Uhum, migrei para um relógio da Polar e depois da Garmin. Então, assim, hoje em dia, as facilidades que se tem em ter um aplicativo da Polar, da Garmin, que registra todos os seus treinos e provas, quando eu uhum, comecei a correr não tinha isso. Então, assim, muitas provas que eu fiz de 5, 10, meia maratona, se perderam ao longo do caminho. Então, essa pergunta de qual prova mais te marcou é relativamente fácil, né? Aquilo que mais, uma prova que surge na minha mente rapidamente ao pensar. E aí foi engraçado, porque foi uma prova de 2010, uma meia maratona internacional de São Paulo. Começava e terminava na frente do velódromo da USP, naquela época. Me marcou muito porque ela foi no dia 11 de abril. Eu uhum, tinha 18 anos, eu faço aniversário dia 13 de abril, então eu tinha acabado de fazer 18 anos. Fiz essa meia maratona e dia 11 de abril é aniversário da minha mãe. E na época, hoje em dia vivemos épocas de vacas magras, mas na época as provas normalmente tinham premiações por faixa etária. E na faixa etária 18 a sei lá quanto, 21, 22, uhum. 23, não lembro agora a faixa etária exata, eu fui primeiro colocado na Caramba. meia maratona. Fiz 1h30 e pouquinho, 1h34, 35, algo do tipo, e na minha faixa etária eu fui primeiro colocado, né? Então, foi divertido. Eu lembro que eu subi ali no palco dentro do velódromo da USP na hora da premiação. Na verdade, acho que eu estava lá mesmo para assistir a premiação e daí, de repente, me chamaram. Eu fiquei super
contente, emocionado. E aí, na hora que eu subi no palco, o cara com o microfone na mão, me deu um insight de falar, cochichar no ouvido dele de que era aniversário da minha mãe, para chamá-la para entregar a premiação para mim, um troféuzinho para mim. E ele fez isso. Então, ele chamou minha mãe ali no palco, foi muito legal, foi um momento emocionante para mim. Ela subiu ali no palco e entregou a premiação para mim. Então, foi uma data bem especial e me marcou, assim. Foi uma corrida que marcou, que não sai da minha cabeça. Nossa, demais, Murilo, que legal, hein? Realmente, hoje em dia, acho que não tem essas premiações, né? Assim, você só fica sabendo mesmo, né? Sim, Para é quem não muito é raro. elite, né? Eu desconheço atualmente uma prova que ainda tenha premiação por faixa etária. Antigamente era bem comum, principalmente essas provas um pouco maiores, elas costumavam ter. Que legal. É, isso Uhum. é assim, a gente tem tido alguns problemas aí de organização de corrida de rua e uma coisa que eu quero trazer aqui no quilômetro 41 é justamente, eventualmente, dar uma cornetada aí nos organizadores, porque eu acho que provas melhores, melhores estruturadas, ou com custos mais acessíveis, acho que é uma coisa que é bom para todo mundo, né? É um mundo que está crescendo muito, o que é ótimo, mas eu vejo que algumas empresas estão olhando para esse crescimento somente como um caça-níquel, não tanto quanto querer participar desse processo de crescimento e crescer em quantidade e crescer em qualidade. Não sei se você tem a mesma impressão aí. Não, concordo plenamente. Eu acompanho já o mercado de corrida há bastante um tempo significativo, né? E houve muita mudança ao longo desses anos, né? Eu vejo uma certa gourmetização das provas de corrida de rua, né? As inscrições cada vez mais caras, oferecendo cada vez menos coisas. Né? É engraçado até comparar os kits de corrida que a gente ganhava antigamente. Eu lembro de retirada de kit da São Silvestre, você ter que carregar a sacola nas duas mãos, de tanta coisa que você recebe, e hoje em dia eu já fui em prova que nem sacolinha de prova tinha. Então, É. assim, realmente complicado, assim. Não, e agora o dilema do brasileiro, que é a pista VIP, chegou na São Silvestre, não é isso mesmo? Nossa senhora, nem me fale dessa pista VIP, viu? Quando É eu vi, engraçado isso, né? Você vai comprar qualquer show, tem pista ah, VIP. A São Silvestre agora tem a pista VIP que larga antes, né? Impressionante. larga, E até onde eu sei, esgotou, né? esgotou, sim, esgotou, com É certeza. complicado. André, me conta você, qual prova te marcou aí na sua vida? Já, Depois que você ingressou nas corridas de rua, o que que te marcou? cara, não tem como não falar da minha primeira e única, espero esse ano correr minha segunda maratona. Que é assim, que Aham, realmente eu já imaginava, eu sempre tive esse sonho e realizar esse sonho foi algo assim absurdo, né? Eu corri ano passado na Maratona de Buenos Aires aham, e é uma experiência transformadora, assim. O que me segurou, porque assim, eu fiquei algum tempo querendo isso e acabava não conseguindo alcançar, né, esse sonho de correr uma maratona. E foi muito o processo de lesão, você acompanhou muito isso, né? sim. E sempre inseguro, pô, será que eu posso dar esse passo? Inclusive, acho que cabe um episódio só para falar sobre isso. Quando é a hora de correr uma maratona? Sim. Porque Obrigado. eu acho que assim é uma distância muito desafiadora, é uma distância que te dá, que tem uma mística em volta, né? Então, e você fica receoso, pô, será que meu corpo vai aguentar? Será que o treinamento vai ser exaustivo demais? Será que eu vou perder a paixão pela corrida? E no meu caso foi exatamente o contrário. Acho que eu aprendi muito sobre o meu corpo ao longo do processo, então isso me ajudou a entender um pouquinho mais a hora que eu tenho que pegar um pouco mais leve, a hora que eu tenho que pegar um pouco mais forte. Eu me machuquei, como sempre, ao longo do processo de treinamento, mas isso não impediu que eu fosse chegasse lá pronto e conseguisse correr assim. Eu fui bastante conservador, mas eu consegui correr a prova de uma forma que eu consegui aproveitar a prova. Foram literalmente 42 quilômetros de alegria, assim. É uma coisa é uma coisa impressionante. Inclusive o nome do podcast Quilômetro 41 vem muito disso, assim, que no momento que eu cheguei ali no 41 e falei, meu Deus, eu estou chegando, e eu me dei conta disso, a emoção que eu senti, porque no quilômetro 41 você está no ápice da dor, mas você também está no ápice da alegria, porque você sabe que você vai conseguir completar. Eu sei que Sim, tem sim. casos extremos de pessoas que não terminam, né, que correm 41 quilômetros e param,
Mas, assim, ali no quilômetro 41 eu senti uma coisa, assim, uma satisfação comigo mesmo, por estar concluindo esse desafio, uma satisfação com a vida mesmo, assim, do tipo, caramba, olha isso que eu estou vivendo agora, que privilegiado que eu sou, que momento especial. Bacana. E foi, assim, uma coisa, uma sensação, como eu até te falei no dia, eu sabia que eu ia gostar, eu só não imaginei que eu ia gostar tanto. Sim. Foi uma coisa assim realmente incrível, assim. E como eu falei, eu fui muito conservador, então eu não estava quebrado. Tem até o videozinho do de eu chegando, que todo mundo chega e para, né? Eu cheguei e eu não queria parar, eu passo correndo, quase a moça que ia entregar a medalha, ela falou: para me entregar a medalha, que se dependesse de mim eu ia continuar correndo. Eu estava tão empolgado que que eu não queria parar de jeito nenhum. Então, assim, com certeza, e assim, acho que para quem mora no Brasil e às vezes, pô, eu tô querendo agora, eu queria muito correr, depois a gente vai falar sobre isso, eu queria muito correr uma Major, é super complexo, as inscrições. De novo, outra coisa, a gente quer fazer um episódio específico só sobre as Majors, falar como que é a inscrição de cada uma, o que, que você precisa para correr cada uma. Mas eu acho que a Maratona de Buenos Aires, acho que talvez, não sei a sua opinião, mas acho que a Maratona de Buenos Aires, junto com Porto Alegre, talvez sejam aí as duas provas que para o brasileiro sejam uma boa primeira prova, né? Porque são provas frias, rápidas, então que vão minimizar o seu desgaste, o seu sofrimento. E assim, em termos de custo, é muito melhor você ir para Buenos Aires e para Porto Alegre do que você ir para uma prova fora do país, que você vai ter um custo muito grande. E aí você Nem, pode nem, falar, e a Maratona de São Paulo? Bom, eu nunca corri, mas o que eu ouço dizer é que é uma maratona desafiadora, né? sim, eu tenho um relato pessoal em relação a isso, mas antes, respondendo a pergunta da Maratona de Buenos Aires, e Porto Alegre, com certeza são provas excelentes para estrear, para os brasileiros estrearem. O custo nem se compara com uma viagem para Estados Unidos, para Europa, o Japão, né? E então assim dá para você fazer quase um bate-volta, né? Você vai numa sexta e volta no domingo, se for o caso, né? Se você não conseguir passar mais tempo lá. Eu acrescentaria aí, André, provas talvez menos conhecidas, mas que são muito boas também. Maratona de Santiago, uma prova legal para começar também. Legal. Maratona de Montevidéu também já tive a oportunidade de acompanhar alguns alunos nessa prova, é uma prova excelente, é um trajeto praticamente todo flat, tirando o empecilho ali do vento contra, incomoda um pouquinho, mas é uma prova muito boa. Então, assim, provas no geral, na América do Sul, com trajeto plano, tem algumas que Legal. vale a pena dar uma olhadinha. E eu queria só aproveitar, você falou da Maratona de São Paulo, né, o trajeto desafiador. Eu vou expor aqui já para todos os nossos ouvintes uma vulnerabilidade minha, digamos assim, ou uma fraqueza minha como corredor, como talvez profissional que quer cada vez mais entender a cabeça do corredor. Apesar de eu já ter trabalhado com muitos corredores maratonistas e preparado muitos maratonistas, eu fiz apenas uma maratona na minha vida. Uhum. Foi em 2013, a Maratona de São Paulo. Eu escolhi errado. Na época, eu tinha acabado de começar a minha faculdade, estava no segundo ano, né, no final do segundo ano, se não me engano, a prova foi em abril, né, tinha um ano e pouquinho de faculdade, e fiz a Maratona de São Paulo. Não tinha muita noção ainda do treinamento de corrida, me preparei de uma forma equivocada, talvez, progredindo carga de treino a cada semana, sem descanso, sem regenerativo. Eu lembro que eu fiz uma vez um treino de 32 quilômetros ao redor de uma pista de atletismo, né? Meu Deus. Talvez alguns ouvintes aí conheçam o Parque Serete ali no Tatuapé, Tatuapé, Vila Formosa ali, aquela região. Tem uma pista de atletismo lá. No dia estava fechado, então eu Uma pista corri de a 400 metros. 400 metros, mas ela estava Meu fechada, Deus então do eu corri céu. ao redor da grade da pista. Então dava 500 metros. Eu fiz os 32 quilômetros lá. Nossa Senhora. Então, assim, me preparei Não de uma consigo forma um nem pouco imaginar o equivocada. desgaste emocional de fazer um negócio desse. Exato, mas foi meio proposital. E aí eu fiz a maratona. Eu tenho um problema com câimbras, depois a gente pode até fazer um episódio com Caramba. isso. Eu tive bastante câimbra no final da prova, mas terminei a prova com tempo de 3 horas e 20 e pouco, 30 e pouco. Eu também tentei resgatar ontem esse tempo, não encontrei, só encontrei os tempos dos profissionais.
Mas, assim, a sensação de terminar uma maratona, como você falou, é algo. Não tem palavras para descrever. É só fazendo. Então, se você está ouvindo a gente e pensa, será que eu devo fazer uma maratona? Deve. É, Pensa isso direitinho aí. quando, ouça nosso próximo, um episódio futuro que a gente vai falar sobre isso. Mas, assim, minha recomendação é faça uma maratona uma vez na vida, porque É, é vale muito a inquestionável que pena. é uma sensação única. E claro, não vai de cara para maratona, né? Não. Vai com calma. Então, vai correr ali seus 5K, 10K, uma São Silvestre, uma meia maratona que já é um desafio super legal. Meia Uhum. maratona, eu acho que é a distância mais saudável, assim, é uma prova Sim. que te traz o desafio da distância, mas não vai te levar à exaustão completa, assim. Eu acho que é uma das distâncias mais legais aí. Com certeza. Uma distância desafiadora, E é um, traz um pouquinho de medo, faz é, você ter receio ali de faltar no treino, você acaba aumentando sua frequência, sua assiduidade aos treinos, mas ao mesmo tempo não é tão extenuante o treinamento quanto o de uma maratona. mas ao mesmo tempo é um processo natural, né, Murilo? Você começa, você corre 10, e fala, pô, acho que dá 10, hein? Pô, acho Aham. que dá 15. Pô, corri 21. Aí de repente você faz um treino de 25. Aí, de repente você faz um treino de 28. Você fala, agora eu vou correr 42. Exato. Aham. Acho que isso é um processo meio natural, assim, né? Claro que para algumas pessoas menos, para outras pessoas mais, mas eu acho que é um processo natural. E você E tem alguma meta? Você está treinando para alguma prova especificamente nesse momento? Uma das coisas que a gente quer fazer também aqui no quilômetro 41 é justamente eu quero fazer o meu testemunho aqui como corredor amador, para que eu estou treinando, se eu estou testando uma coisa nova. Por exemplo, agora eu estou testando creatina pela primeira vez na vida, a gente pode fazer um episódio, vários inclusive, sobre suplementos. Depois eu posso falar sobre como está sendo o meu teste. Então, trazer esse dia a dia, esses insights sobre a nossa vida como corredor. Você está treinando para alguma prova no momento? Ou está numa fase regenerativa? Ou sonha legal. em correr alguma prova específica no futuro? Uhum. Estou sim, André. Eu ia fazer a meia de Sampa, se não me engano, dia 21 ou 28 de abril, agora esqueci, acho que é 28, 21 de abril. Eu ia corrê-la, os 21K dessa prova, almejando ali bater o tempo de 1h30, seria o meu recorde de 1h31 e uns quebradinhos, não consegui ainda bater a marca do sub 1h30 na meia. É, Não é então, fácil. eu estava com esse objetivo. Tive que remanejar um pouco por conta de uma lesão também, uma tendinite tendão calcâneo, que você sabe muito bem como é esse problema. Infelizmente, eu sei muito bem. Então, posterguei um pouquinho esse objetivo. Eu vou fazer uma prova em junho em Santos, na cidade de Santos, no litoral aqui da cidade, do estado, desculpa. A meia de Santos eu vou fazer. No meio É do na orla, caminho. assim? É na Orla, Pô, tem deve ser um legal, tempo hein? que invade ali algumas ruas próximas ao Porto de Santos, mas é um trajeto super plano e numa época que tende a ser mais fria. É uma prova ali muito boa para tempo e que eu vou tentar bater Boa. ali a minha marca. No caminho eu vou fazer Atenas Run Stronger, uma prova de 18K 2 semanas antes dessa meia, como último treino longo. E no Mas meio do você vai pro caminho pau nessa ou você vai pegar leve? eu vou para a estratégia de prova, então eu vou para o Sim. pau para tentar Caramba. estimular o que eu vou fazer na minha maratona. Mas Esse é aí o vai ser o objetivo. pico do seu treino ali. Depois você Vai vai ter o pico. só. Tá, Isso. Eu entendi. estou há 17 semanas na minha maratona. Semana que vem eu devo começar a preparação específica para essa prova. Essas são as minhas metas de curto prazo. E médio e longo prazo, como eu expus aí minha vulnerabilidade para todos os ouvintes já, fazer uma maratona novamente. Eu acho que isso vai ser muito importante para mim pessoalmente e também profissionalmente. Então, voltar ali a fazer uma maratona e, quem sabe, mais maratonas para aumentar o meu repertório nessa distância. E você tem alguma prova dos sonhos, assim, uma que você sonha em correr, que você. Eu acho que por relato dos meus alunos, pessoas que já correram essa prova, eu acho que a Maratona de Nova York é a minha, Deve é ser o meu demais. sonho. Hoje E é uma mesmo de prova manhã, difícil também, né? prova difícil, muito técnica, com muita subida, Ponte, descida, pontes, 1 milhão de dadas as pontes. proporções, acho que do ponto de vista técnico deve lembrar de São Paulo. Sim, provavelmente sim. Acho que são provas bem, bem semelhantes, assim, em questão técnica. Então, é o meu sonho, acho que é o sonho de muitos corredores,
É Aham. atualmente a prova mais cheia do mundo, né? Com 50 mil inscritos, mais ou menos. Cara, É deve ser uma a loucura isso. maratona mais cheia, né? Não a prova mais cheia. Acho que hoje em dia já tem algumas provas com número de inscritos maior, mas a maratona de Nova York, pessoas inscritas para os 42 É, quilômetros, porque é a mais. algumas provas são mistas, né? Tem 10, tem 21, tem 42. Isso, perfeito. É isso mesmo. E Pô, você, legal. André? Me conta aí seus objetivos, curto Cara, prazo, meu prova do objetivo de curto sonho. prazo é sarar da minha tendinite do calcânio. Para sarar da minha tendinite do isquiotibial. Estou trabalhando arduamente para isso. A gente Uhum. vai, aproveitando o gancho, a gente pretende falar bastante de lesão. Isso é vamos dizer assim, o outro lado da corrida. Uma das coisas que eu aprendi muito no processo da maratona é encarar a lesão como parte do processo. Quando você Sim. tem essa mudança de cabeça, muda tudo. Se você vê assim como, tô treinando, lesão, isso não era para estar aqui, que absurdo, o que está acontecendo? Isso é a pior mindset que você pode ter. Quando você muda e fala assim, calma, isso faz parte do processo. Eu vou aqui focar em me recuperar dessa lesão e eu vou continuar com o meu objetivo ali na frente. Inclusive, uma coisa que eu tenho estudado bastante, e a gente inclusive vem conversando, raramente você precisa parar completamente de correr diante de uma lesão. Existem algumas lesões específicas que você vai precisar parar completamente de correr. Então, no momento eu continuo correndo, obviamente com intensidade menor, tentando me recuperar dessa lesão. Já tenho em vista a meia maratona do Rio de Janeiro, que eu acho que deve ser uma prova espetacular. Né? Eu não sei você, mas eu acho o Rio de Janeiro uma cidade espetacular. E correr uma meia maratona lá deve ser assim uma coisa incrível. Então, vou correr a meia do Rio e quero correr uma maratona ainda esse ano, segundo semestre. Acho que esse é Tá o. bom. Não defini a data, eu tentei Berlim, não consegui. Tentei Aham. Chicago, não consegui. Obviamente, outras maratonas aí que precisam de índice ainda não chegou a minha vez, mas espero que chegue um dia. Enfim, e aí é isso, esse é o meu planejamento. Eu estava olhando, até esses dias eu estava dando uma fuçada na maratona de Porto, no Portugal. Não sei se você já ouviu falar dessa. Já ouvi falar, já tive aluno que fez essa É prova. plana? Se eu não me engano, André, sim, ela é plana. Eu vi Eu ali preciso rapidinho, achei recordar. que me pareceu bem plano a altimetria dela, aquele mapinha, né? Aquele Isso. mapinha, às vezes você bate o olho e você não sabe exatamente se ela é tão plana quanto parece, né? Depende muito da escala que eles colocam. Porque todo mundo se vende como maratona plana, tempo Aham. bom, porque senão ninguém faz inscrição, né? Exato. Vai ver, na realidade não é bem assim, né? Mas se eu Exato. não me engano, ela é plana. Eu vou verificar essa informação para depois te passar, mas se eu não me engano, ela é plana, sim. Boa. E assim, prova dos sonhos, que eu queria correr alguma major. Eu Hum. sei que é um clichêzão aí, mas é aquela coisa que você precisa ter um sonho ali na frente, né? E assim, isso não é verdadeiro para todo mundo. Não recomendo que seja assim para todo mundo. Mas precisa correr uma major? Não, não precisa correr uma major. Mas eu tenho essa vontade, né? Acho que a mais factível é Chicago, né? Uhum. E eu quero um dia tentar correr Boston, muito pelo desafio de conseguir se classificar. Eu acho que deve ser um desafio, assim, que a hora que você tá lá, você olha em volta assim, meu, consegui estar aqui, que incrível. Deve ser uma sensação muito diferenciada. É. Tem uma Outro dia eu mística, vi né? uma, outro dia eu vi uma pessoa falando, quem que foi? Agora eu não me recordo. Mas Maratona de Boston ali os corredores que estão lá são corredores, na sua maioria, pessoas que são muito comprometidas com o que estão fazendo, né? Ah, Então, com certeza. amadores ali que a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque vida de profissional é extremamente difícil, né? Um atleta profissional de qualquer modalidade é muito difícil, mas a gente tem que pensar que essa pessoa tem ali toda a sua vida dedicada a isso. Ah, com Agora, um certeza. atleta amador que conquista uma vaga para Boston é É, algo tá cada vez mais difícil, né? muito difícil. É uma pessoa Pô, que eu mudei de precisa. categoria, então ficou um pouquinho menos impossível para mim. É que agora eu fiz 36, quer dizer, vou fazer 36, então de 36 a 49, eu acho que 36 a 39, né? É uma outra Uhum. categoria, então ficou um pouquinho mais fácil. Mas como fica difícil mais difícil a cada ano, acho que se bobear, dá na mesma ali. Com certeza acho que ainda é abaixo de 3 horas para classificar para Boston. Esses cabelos brancos aí do lado precisam ter alguma vantagem, né, André? Exatamente, exatamente. Infelizmente despertei tarde aí para maratona, mas Uhum. mas
pelo menos tem essa mudança, né? Imagina só, um cara que acorda para maratona com 40 anos vai ter que classificar para Boston se não tivesse a diferenciação de idade, é mais difícil, né? Sim, com certeza. Bom, Murilo, acho que para o primeiro episódio era basicamente isso. Acho que a gente conseguiu falar bastante aí da importância da corrida nas nossas vidas. Acabamos pincelando aí vários temas que a gente quer trazer ao longo do tempo. Vamos começar inicialmente com episódios quinzenais, mas já temos um horizonte de querer trazer isso mais para perto. Queria pedir a você, ouvinte, que também é apaixonado por corrida, você que quer tirar dúvidas sobre treinamento, nutrição, equipamento, provas, um pouquinho de tudo que a gente falou aqui, que acompanhe a gente, tanto no YouTube, escuta a gente no Spotify ou na sua plataforma agregador de podcast de preferência e joga no seu grupo de corrida, leva para o pessoal começar a escutar a gente também. Quanto mais a gente tiver o apoio de vocês, mais a gente vai poder investir, mais a gente vai poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. É isso aí, André. E muito importante também, né? Curte, segue nosso canal, dá joinha, dá estrela. Se você, outro dia eu gostei dessa frase, eu estava ouvindo um podcast, se você gostou, dê 5 estrelas. Se você não gostou, dê 4. Mas é brincadeira, mas é para ajudar a gente. E também, assim, estamos começando, então se você tiver alguma sugestão, algum comentário, algum pedido de tema para nós conversarmos no próximo episódio, sim, escreva aí nos comentários. Sugestões de temas são extremamente bem-vindas. Isso ajuda a gente bastante na criação das pautas, então fique completamente à vontade para sugerir aí um tema aqui nos comentários. Legal, é isso aí, André. Muito obrigado. Episódio número 1. Isso aí, muito obrigado, Murilo. Então é isso, corredoras e corredores, esse foi o primeiro episódio do quilômetro 41. Você procure um motivo para continuar correndo. Nós temos um encontro marcado no próximo quilômetro 41.